Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. A partir de hoje, nós vamos começar uma sequência de recuperação. Tudo bem? Então, a ideia nessas próximas semanas é trabalhar determinados conteúdos, e aí a gente já vai explicar direitinho para vocês como que isso vai funcionar. Na aula de hoje, comigo, a professora Janaína. Bom dia, Janaína. Bom dia, professor Osmar. Um ótimo dia, 6º ano, e professores que nos acompanham. Bom dia, é isso aí. Terça-feira com cara de segunda, né, Jana? Exatamente, depois de um feriadão, né? É verdade. Tá? Vocês devem estar estranhando porque a professora Janaína está aqui hoje moderando a nossa aula, mas vocês já vão entender o conceito, o propósito dela estar aqui hoje. Tudo bem? Janaína, vamos aproveitar e explicar um pouquinho como que vai funcionar essa dinâmica dessas aulas de recuperação? Certo. Beleza, tá? Como que a gente vai se orientar? O material de trabalho, gente, é o aprender sempre, tudo bem? Então, o aprender sempre deve estar aí na escola, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Esse módulo de matemática do aprender sempre, ele está dividido em que a gente chama de 3 sequências de atividades. Então, aqui a gente vai ter a sequência de atividades 1, teremos a sequência de atividades 2 e teremos o que a gente chama de SA3, sequência de atividade 3. Aí no aprender sempre, o que nós temos? Nós temos módulos com 8 aulas, tá? Em cima de uma determinada habilidade. Tá? Então, em condições normais aí no caderno, nós teremos 8 aulas. Tudo bem? Isso para a sequência de atividade 1, 8 aulas para a sequência de atividades 2 e mais 8 aulas para a sequência de atividades 3, material que está lá no Aprender Sempre, Janênia. Tranquilo, né? Sim, beleza. Até eu que sou de história consegui compreender, professor Beleza. Osmar. E aí o que acontece? Aí na rotina diária da escola, né, longe da escola, mas já, né, com esse retorno, vamos dizer assim, né, esse pré-retorno, o que vai acontecer? Essas 8 aulas, tá, elas vão ser distribuídas ao seu critério. Está lá, acompanhando o material do Aprender Sempre, tudo bem? E aí o professor vai e ajustando conforme a aula, tudo bem? É um material interessante, tal, mas ele é bem, a ideia é se trabalhar a ideia da recuperação mesmo. Aqui no Centro de Mídias, tá, nós dividimos esses blocos de 8 aulas em apenas 6 aulas, tá? Tudo bem? Então, o que acontece? Nós, aqui do Centro de Mídias, organizamos essa sequência de atividades 1, essa sequência de atividade 2 e essa sequência de atividade 3 em 6 aulas, por uma questão de tempo, não é? Uma questão de ajuste mesmo aqui no Centro de Mídias. Tá? Vocês terão as 8 aulas, né, os professores e os alunos terão as 8 aulas para desenvolver essas atividades, tudo bem? Sim. Então, até o final desse processo de recuperação, nós teremos 18 aulas aqui no centro de mídias, e os professores aí na sua rotina de aula, juntamente com seus alunos, terão um bloquinho aí de 24 aulas. Tudo bem? Então, na sequência das aulas, é isso que a gente vai trabalhar. Né? Você vai perceber que nós vamos chamar de sequência de atividades 1, aula 1, amanhã teremos a aula 2, e assim por diante, tudo norteado pelo material do Aprender Sempre. Tudo bem? É isso, Janaína? Perfeito. Aí tem aqui o Diego, ele está perguntando, como assim? Não estou sabendo disso, estou de recuperação. Na realidade, as habilidades elas serão todas recuperadas, até mesmo para que esses alunos que estão voltando, que esse retorno opcional às aulas presenciais, para que eles possam também ter acesso às habilidades. Inclusive, História começa na semana que vem. É verdade. Então, o que acontece? A partir dessa semana serão trabalhados os módulos de recuperação de matemática em língua portuguesa, distribuídos desta forma aqui que eu falei para vocês. Eu estou de recuperação? Não é assim, né? A ideia não é dar recuperação para o indivíduo X, para o indivíduo Y, não é essa. Né? A ideia é oferecer o processo de recuperação a todos os alunos
da rede estadual, que de alguma maneira, né, e a gente sabe como é que se transcorreu todo esse processo aí na pandemia, tiveram ou ainda têm dificuldade para ter esse acompanhamento das aulas com qualidade, e é esse o objetivo da gente, tá? Oferecer oportunidade a todos, e é essa a intenção aí da Secretaria de Estado da Educação. Tudo bem? Perfeito. Beleza? Tá? Então, vamos começar a nossa sequência de atividades 1, tudo bem? Vai aparecer aí para vocês, que é nosso programa de recuperação em matemática, o diretor colocou aí na tela, tá? E aí temos lá, sequência de atividades 1, tá? Que na realidade aí a gente organizou em aula 1 e aula 2, tá? Então, na realidade, a gente vai tentar reduzir aqui no Centro de Mídias, tá? Como são 8 aulas, a gente pegou essas 2 aulas e aglutinou elas, tá? Algumas são mais curtas, outras são mais extensas, tudo bem? Lá dentro de uma sequência, dentro de uma programação de atividades, mas aí a gente vai se ajustando, né? No caso aí, os professores e os alunos, conforme as aulas aparecem sequencialmente, mas elas estão divididas em 8, beleza? Tá? Qualquer dúvida a gente vai minimizando aí no decorrer da aula, tá? Vai aparecer para vocês lá o objetivo da aula de hoje, né? Retomando a ideia dos conceitos, que é reconhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos, e aí explica em parte a presença da professora Janaína, e a habilidade que vai ser trabalhada hoje é F06MA02, reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais na sua representação fracionária. É isso que a gente vai trabalhar nesse módulo de 6 aulas, e aí no caderno de vocês, lá no Aprender Sempre, dividido aí lá no módulo de 8 aulas. Tudo bem? Tá? Vamos aparecer aí, olha lá. Sistema de numeração pelo mundo, tá? Que é o título geral. Vamos pensar em responder algumas perguntinhas, tá? Vamos trabalhar juntos nesse conceito? Você, do 6º ano, sabe como surgiram os números? A gente está retomando essa ideia, provavelmente, né? Provavelmente não. Certamente você já tem essa noção, mas a gente vai dar uma pincelada aí por ela, tá? Então, você sabe como surgiram os números? Essa é a primeira pergunta. Qual é a função dos números? Essa é a segunda questão. E aí vamos registrar nossas ideias em um mapa mental. O pessoal já ouviu falar em mapa mental? Você ouviu falar em mapa mental, Janaína? Eu acho que o 6º ano sabe, sim, o que é mapa mental, porque na aula de história nós fazemos muito, professor Osmar. Ai, que legal, né? Isso é extremamente importante. Você já tem um conhecimento prévio do que você vai fazer. Então, vai aparecer aí um mapinha mental, tudo bem? Olha lá, tá? Os números, e aparecem essas... Como que chama isso aí, Janaína? Tá? Esses espaços em branco aí, saindo do centro. No centro nós temos a ideia principal. Perfeito. E ao redor as ideias secundárias, Isso, né? Isso, legal, né? Tá vendo? Então a ideia principal aí, o foco são os números, em cima exatamente daquelas 3 questões que a gente levantou, tá? Você sabe como surgiram os números, você sabe qual a função dos números, e vamos registrar nossas ideias no mapa mental. A gente já vai abrir daqui a pouco para vocês colocarem algumas ideias rapidamente, né? E aí vai aparecer para vocês um mapa mental pronto, tudo bem? Então, esse mapa mental, se você for perceber, ele tem ali nos conhecimentos secundários, não é? Os objetos antigos, são palavras aleatórias, não é? Ali nós temos os índios, não é? E eu já explico por que aparecem índios, contar, datas, calendário, tamanho, tá? Veja que tem um asterisco aí, tá? Essas respostas foram dadas pela Maria Helena, e a Maria Helena tem 7 anos. Eu não sabia muito como produzir um mapa mental, pensando na ideia, né, de crianças, e aí eu pedi para minha filha falar isso para mim, pensando em números, tá? Então, as palavras, né, esse mapa mental foi construído em cima das ideias que ela tem de número. Lógico, ela tem 7 anos, né? As ideias de vocês devem ser um pouco ou bastante diferentes em relação ao que ela pensou. Beleza? Janaína,
Um minutinho para eles mandarem aí no chat, tá? Algumas palavras-chave sobre a ideia do surgimento e da função dos números, pode ser? Pode ser, então. Eu estou acompanhando aqui no chat, hein, sexto ano? Vamos lá. Um minutinho para vocês darem essa devolutiva aí, beleza? A gente já retorna. Voltamos. Muito legal a participação do sexto ano aqui na aula de matemática, professor Osmar. Gostei bastante de ver. Olha só, nós temos aqui o Gabriel dizendo contagem de dinheiro. Opa, dinheiro, legal. Dinheiro. A Sai Moureimo, cálculo. Cálculo. Isso. Aí nós temos aqui os professores dando bom dia. Bom dia, professores. Sejam bem-vindos à nossa aula. O Gustavo, soma. Soma. Contagem. Contagem. Fração. Contagem, fração. Repartir. Repartir é uma palavra legal, né? Legal. Pedrinha. Deixa eu pegar e colocar aqui, ó, a pedrinha junto com a palavra cálculo. Legal. Pedrinhas, no plural. Pedrinhas. O Rafael, despertador e celulares. O João, homem das cavernas. Olha, legal. Homem das cavernas, homem primitivo, né? Muitas respostas, homem professor. Das assim, cavernas. O Levi, pastores, ovelha. Mas que legal. Muito legal então, também. Então, né? A ideia é essa, né? Ele já tem a noção, né, da ideia do surgimento dos números mesmo, né? Deixa eu aproveitar aqui, né, gente, a ideia do mapa mental é exatamente essa, né? Que você construa caminhos, né, alternativas para chegar ali no foco principal, que é a ideia de quê? Que é a ideia do surgimento e da criação desse universo numérico, né, que a gente vai falar, e hoje falaremos especificamente dos egípcios, né, Jana? Aí foi seguindo todo um processo, até se chegar nesse processo de numeração, que eu falo que foi uma revolução na história da ciência, não só da matemática, que é o sistema de numeração decimal, que vai aparecer aí no decorrer da sequência das atividades. Beleza? Todos absolutamente coerentes nas suas colocações, a ideia dos pastores, das ovelhas, a associação com as contagens, né, com as famosas pedrinhas, né, e aí a gente tem a ideia do homem primitivo. Já formou um mapa mental, né? Sim. Então, é essa a ideia. Janaína, você sabe o que significa a palavra cálculo? Eu acho que... eu vou chutar, tá, Pro? Sim. Eu acho que cálculo é soma, divisão. Eu não sei porquê, mas quando eu lembro cálculo, me lembra soma. A ideia da palavra, né, na essência, a palavra cálculo significa pedra. Né? Então, o que acontece? Até costumo falar para a pessoa, cálculo, não sei o que tal. Mas, já viram algumas pessoas que falam, eu tenho cálculo renal. Cálculo renal são aquelas pedras, né, micropedras nos rins, mas qualquer micro ali no organismo da gente faz toda a diferença, né? Sim. Então, a ideia cálculo era justamente estar associada à ideia, e os nossos alunos já mataram essa charada, né? Já está a ideia, associando com a ideia das pedrinhas e todo o processo de contagem. Aí vocês tiverem oportunidade de estar com
colocou o material, mas juro, Janaína, não estou enxergando a página ali embaixo, tá? Aprender página sempre 3. Página Isso. 3 do material de vocês tem a ideia para construir esse mapa mental, né? Vai lá e coloca as suas ideias, constrói esse mapa mental aí que pode, né? E vai ser de ajuda para você bolar, né? Construir, ter uma ideia dos números, beleza? Tá? Vamos falar um pouquinho do sistema de numeração pelo mundo, Jana? Vamos lá, Beleza, então. tá? Tudo bem. Então, vamos lá. O surgimento dos números foi uma consequência da evolução e da necessidade do ser humano também pelo surgimento da cidade. Às vezes é muito comum, não sei se acontece em história, professor, mas de onde veio isso? Para que serve isso? Então, essa questão toda, bastante comum, principalmente em matemática. Professor, nunca vou usar isso, para que serve? Inclusive aquela frasezinha, né? Professor, mas quem inventou a matemática? Então, a matemática não foi a criação de um, nem de dois indivíduos, né? O surgimento dos números aí atrelado com o conceito da matemática como algo maior, né? Porque eu costumo falar que a matemática é um bolo, um grande bolo dividido em 3 partes: álgebra, aritmética e geometria. Então, acho que são os 3 ingredientes assim, fundamentais da matemática. Mas não foi criação de um ou de 2, nem de 3 indivíduos, não. Foi a necessidade do ser humano, do homem, e aqui eles já colocaram essa ideia da associação ali do homem primitivo para fazer a associação com aqueles animais que saíam, que retornavam, para não se perder nessa ideia, tá? E aí foram evoluindo. Com o surgimento das cidades, a necessidade, principalmente, eu dei uma aula outro dia para o E, a gente falava da evolução dos números negativos em si, com o surgimento do comércio. Então, foi uma grande virada ali, na Idade Média, se não me engano, para que o surgimento do comércio, as grandes navegações trouxeram um movimento comercial todo, e aí surgiram os números, né? E essa questão dos números ficou muito mais evidente na história, não é isso? Exatamente. Inclusive, uma necessidade, né? Como o professor Osmar falou, o homem ele cria os números a partir de uma necessidade. No caso aqui, até o texto estava se referindo aí a civilizações que se desenvolveram à margem de rios. Então, o 6º ano em história, eles estudam história antiga. Então, eles já sabem que algumas civilizações são chamadas de sociedades hidráulicas. Porque elas se desenvolvem sempre ao redor de rios. Por exemplo, o Egito, ele se desenvolve aí ao redor do rio Nilo. Porque olha só, professor Osmar, se você está caminhando no deserto, você é um nômade. No comecinho. Aí você está caminhando no deserto, você e sua família, uma grande caravana. Aí você encontra um lugar com água potável. Você vai continuar andando ou você para ali e cria a sua cidade? Pararia, né? Então, foi isso que os egípcios fizeram. Então, eles pararam ali e criaram uma sociedade, comércio e tudo mais. Ai, que legal, tá? A professora Janaína já deu uma introdução do que a gente vai falar, e aí o diretor vai colocar para vocês o próximo slide, e ele fala justamente dessa questão, sistema de numeração das grandes civilizações, e aí aparece a civilização egípcia, né? A civilização egípcia é uma das mais antigas do mundo. Era conhecida como a terra dos faraós e das pirâmides. E muito contribuiu para a evolução da matemática. O foco da aula de hoje não é a geometria, Janaína, mas eu desconfio que se as pirâmides não tivessem aquele formato, elas não estariam por aqui hoje não, hein? É verdade, Pro. Mas aí o professor tem mais propriedade que eu para explicar sobre isso. Uma teoria também é que pelo fato delas terem sido construídas no deserto, isso fez com que elas ficassem mais... elas conseguiram resistir mais ao tempo também. Além da questão da base, né? Aí já é com a matemática. Sim, é verdade. Mas a civilização egípcia foi importante, não? Extremamente importante. Por que os egípcios começaram a criar números, a trabalhar os números? Primeiramente, né, o Egito ele utilizava a numeração de base 10, sempre na base 10. Vocês se lembram que o rio Nilo, isso eu já falei em outras aulas, mas o rio Nilo ele enchia e transbordava as margens. Vocês se lembram disso? E essa margem que era transbordada, ela se tornava um terreno muito fértil para a agricultura. Só que
Nesse momento, nós temos o surgimento do agrimensor. Agrimensor. Por quê? Os nobres que recebiam aquela terra, que era uma terra muito fértil, eles tinham uma perca, porque olha só, o Rio Nilo enchia, e quando o Rio Nilo baixava, tudo bem, o solo ficava fértil para a agricultura, só que o rio levava parte daquele terreno. Então, o agrimensor ia lá com cordas e ia medindo o terreno para ver o que aquele nobre tinha perdido em relação a terras. Então se media com cordas, é isso? Se media com cordas. Mas aí tinha um problema, porque às vezes não dava números inteiros, né? Chegava um momento que começava num sistema fracionado. E aí foi que precisou-se melhorar a questão dos números. Outra forma também de utilização dos números pelos egípcios é nos calendários. Inclusive, teremos uma aula aí, semana que vem, começa a recuperação dos bimestres em relação à história. Nós falaremos sobre os calendários. A observação dos astros também fez com que a sociedade egípcia precisasse criar calendários, porque eles precisavam saber quando que o Rio Nilo ia encher. Então, observando os astros, eles sabiam quando o Rio Nilo ia encher. Aí eles criaram um calendário aí de 365 dias. Foram os egípcios? Outras civilizações também criaram calendários. Aí nós temos os sumérios, os mesopotâmicos. Mas eu fico imaginando assim, a quantidade, né, de tempo que se levou, né, para se fazerem essas observações, né, inclusive da própria cheia do rio, em determinados períodos, estruturar um calendário em cima dessas observações. Professor, ainda, olha, porque nós estamos falando dos egípcios, mas se eu falar para você dos maias, que eles tinham 3 calendários. Nossa. Os maias já tinham 3 calendários, aí é uma viagem na história mesmo. É uma sociedade evoluída, eles tinham um sistema de numeração também. A gente vai comentar alguma coisa sobre isso. Sim, aqui na América, né, nós tínhamos um sistema de calendário bastante evoluído pela sociedade maia. Aí depois vocês vão ver isso na aula de história. Ai, que legal, tá bom? Então, vai lá aparecer para vocês de novo a velha e boa pirâmide, né? Que tem, acho que o Egito é mais famoso por conta aí dessas pirâmides, né? Que tá também conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Resta outras? Não, acho que é só as pirâmides mesmo, né? Tem mais, tem outras. Aqui na América Central nós temos também pirâmides. Os maias deixaram também pirâmides aqui. Então, tem tudo a ver com geometria, realmente, né? Não foi à toa que criaram essa forma aí, não. Tá beleza? E aí, o que vai aparecer para vocês? Na sequência, o nosso diretor vai colocar para vocês a simbologia lá do sistema de numeração dos egípcios. Aí tá bonitinho, né? Tudo desenhado. E aí vocês podem acompanhar lá na página 4 do material de vocês, lá do Aprender Sempre, do caderno do aluno. Tudo bem? E aí o que acontece? A gente vai falar no decorrer da aula, né, sobre essa simbologia, tá? Então, aí o que a gente tem, tá? Perceba que a gente, de cara, encontra um sistema de numeração de base 10. Por que, por exemplo, Janaína, você sabe por quê que o sistema de numeração de base 10 ele é mais prático, ele é mais usual do que os outros? Porque existem outros. Não faço ideia, professor. Não faço ideia. Não. Eu vou falar. Jana, presta atenção. É mais fácil contar de 10 em 10 ou de 13 em 13, por exemplo? De 10 em 10. Será que é porque nós temos 10 dedos na mão? Nossa, com certeza, né? O pessoal deve ter percebido, por exemplo, no decorrer aí da sua vida, quais são as tabuadas mais fáceis para se aprender? A do 10. A do 10. A do 1. A do 1. A do 5. A do 5. A do 2. E a do 2. Eu também. Aí chega, né, Pro? Eu compartilho. A do 1 é meio sem graça, né? Porque é o próprio número. A do 2 está associado com a questão dos números pares, né? E a ideia dos pares, ela está completamente associada ao corpo humano. Olha que legal. Então, essa ideia, né, de criar, né, essas possibilidades. A do 5 e a do 10 também. A do 5. Então, o que acontece? Não é por acaso que você percebe que a facilidade para se trabalhar essas tabuadas, e aí a gente, quando é pequeno, pai, a mãe, pelo menos o meu pai e minha mãe sempre foram assim, a gente sentava lá, ia trabalhar a tabuada, né? Trabalhar essas questões fáceis, né? Fáceis no sentido de estarem presentes na sua rotina, no seu cotidiano e no seu próprio corpo.
Então, a ideia do par, ela está muito presente no nosso corpo. Tem um livro de matemática, chama História da Matemática, e ele faz ele descreve o livro todo em cima, tá, de conceitos matemáticos só do corpo humano. Extremamente interessante, tá? Mas é muito legal. Tá? E aí o que acontece? A gente faz essa associação, né? Os 5 em 5, né? 5 dedos, né? Muito fácil, tá ali, né? Fácil de contar, fácil de manusear. Então tá no seu, você já nasce com aquilo. Né? E a criança ela já nasce com um estímulo matemático. Eu sinceramente não sei onde se perde. Em algum momento aí deve se perder, tá? Não sei exatamente aonde, mas as crianças já nascem com uma ideia matemática pura, intensa e muito eficiente. Eu tenho filhos, você também tem, já deve ter percebido vocês aí em casa. Nossa, mas meu irmãozinho é muito inteligente, né? Exatamente isso. Então eles têm uma concepção natural matemática que é algo incrível. E aí o sistema de numeração egípcio, ele trabalha justamente essa questão da base 10, tá? Então vai aparecer aí para vocês os símbolos, tá? Então olha lá, o número 1, tá? Era associado a um bastão, tá, ok? O número 10 era associado a um calcanhar, nessa curva aí. O número 100, tá? Era uma corda enrolada. Veja que se criavam símbolos, né? Hoje em dia pode-se criar símbolos para qualquer outra situação. Tudo bem? Tá? O número 1000 era representado pela famosa flor de lótus, tá? Bastante conhecida lá no Egito. Tá? O número 10.000 estava associado a um dedo quebrado. É isso mesmo que aparece aí? Um dedo dobrado. É um dedo dobrado, né? Tá, então ele estava dobrado, aí ele indicava essa curvatura aí, tá? Então teríamos o 10.000, tá? 100.000, tá? Estava associado a um girino, né? Alguns falam um sapinho, tá? Mas estava associado ao girino, né? Que é aquele filhotinho lá do sapo, né? Os professores de biologia vão me matar, né? Mas é isso, tá? E aí teremos o 1 milhão, tá? Que na realidade era o homem, né? Com os braços erguidos, com os braços levantados e ajoelhados. Então era essa simbologia que a gente tinha para os egípcios. Difícil de representar, né, Jana? Bem difícil. Inclusive, era uma elite que tinha a escrita, né? Não era toda a sociedade, apenas uma elite tinha conhecimento desses símbolos. Tanto que nós tínhamos aí os escribas neste momento. Que interessante. Você falou alguma coisa anteriormente, que as terras lá, quando da cheia do Nilo, eram divididas só para os nobres. Só para os nobres. Isso, né? Mas a sociedade deles era dividida, né? Exatamente. Tinham muitos escravos, não é isso? Muitos escravos. Na realidade, o Egito era uma sociedade servil, né? Toda a sociedade servia ao faraó, porque o faraó ele não era só um governante, mas também ele era um verdadeiro deus na terra. E aí, professor, assim, uns dados importantes, né, que eu trouxe aqui sobre, relacionando aí a matemática com a história do Egito, por que eles também utilizavam a escrita? Justamente para fazer sair a distribuição do pão e da cerveja, porque eles pagavam esses escravos que construíram as pirâmides com pão e cerveja. Nem todos eram escravos que construíram as pirâmides, alguns eram livres. Então, eles recebiam pão e cerveja. E aí, eles utilizavam a matemática para dividir isso de uma forma correta. E armazenamento de grãos também. Então, eles precisavam saber quantos grãos armazenar para que eles tivessem ali uma quantidade suficiente para atender eles em tempos de dificuldade. Ai, que legal. Tá? Vai aparecer aí para vocês, ó, quem disse que não tem nada a ver, matemática, história, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, tá? Olha lá, utilizando os símbolos criados pelos egípcios, vamos representar alguns números. Vocês não têm condições de mandar isso para mim, tá? Mas eu queria dar 2 minutinhos para vocês fazerem essas representações aí no material de vocês, tá? Ou no caderno, onde você tiver acesso. A gente vai voltar à simbologia, vai deixar ela, tá? Para vocês, o pessoal que tiver lá com o material longe, não tiver achado, ainda tem que procurar, tá? Então a gente vai deixar para vocês os números 3.450 na representação egípcia. Repito, vocês não têm como mandar ele para mim. E o número 256
256. Pode ser, Janaína? Sim, Tá? aí eles usam aqueles símbolos, Isso, né? tá? E aí depois o que eles fazem? Eles mandam os comentários pra gente. Se foi tranquilo, se foi fácil, se foi difícil, se a simbologia é difícil. Então, ó, vai aparecer aí para vocês, tá ok? A simbologia, tá ok? Guarda ela, beleza? No caderno tem. Números, tá? Olha lá, o 3.450, vou colocar aqui, ó, 3.450. Anota aí, ó, no caderninho de vocês. Tá, ou na apostila. E o número 256, é isso, Jana? Isso. E o número 256. 3.450, na representação egípcia, é o 256, tá? 2 minutinhos para vocês fazerem e mandarem os comentários se for difícil, e aí a gente faz alguns comentários, beleza? 2 minutinhos a gente já retorna. Valeu! Estamos, e o chat do sexto ano sempre uma graça, né, professor? Eles respondem sempre. tudo, muito legal de ver. Legal. Olha só, a Maria Rita, ela respondeu assim, ó, 3 flor de lótus, 4 cordas enroladas e 5 calcanhares. O restante do chat disse que está fácil de fazer, que eles conseguiram. Ai que bom. E são essas as respostas. Que legal. Ó, vai subir para vocês aí as respostas, as situações. Eu, particularmente, não acho muito, eu não tenho habilidades para desenho, então fui tentar fazer lá em casa, mas não rolou muito não, tá? Essa flor de lótus aí bem difícil de fazer, mas enfim, tá? Então olha lá o que aparece para você, lá, ó, realmente, o número 3.450, aparece lá as 3 flores de lótus, tá? As 4 cordas enroladas, e os calcanhares, não é isso? Que cada um representa o 10, né? 5 calcanhares ali. Mas já o número 256, aparecem lá 2 cordas enroladas, 5 calcanhares, não é isso? E um bastãozinho, é isso? Legal. Que bom que o pessoal não teve dificuldade, tá? E é isso aí, tá? Aproveitando, tá? Só para repetir, esse material tá no Aprender Sempre, tá no material de vocês, e é só acompanhar mesmo, porque não tem como ficar escrevendo muito em cima disso, beleza? Olha lá, na sequência, o que vai aparecer aí para vocês, tá? Tudo bem? E aí, o que percebe? Deixa eu voltar um pouquinho lá, tá? A ideia lá dos egípcios é que você entenda o quê? Não é? Que a gente tinha um sistema posicional ou não? Tá? A posição, ela importava? Não sei, Pro. Não. A posição não importava, foi de propósito, não é? Já que você sabe tudo de história, eu vou colocar uma perguntinha matemática também. Então, veja, gente, qualquer posição, por exemplo, que você coloque lá a flor de lótus, ela não vai alterar o valor que está sendo representado.
tá? Certo. Então, era um sistema em que o posicionamento ele não era fundamental. Seria legal? É legal, né? Porque a gente está acostumado, né, com essa ideia de posicionamento. E professor de matemática, mais ainda, né? Organização. Mas, se essas flores de lótus, por exemplo, lá no 3.450, aparecessem em outra posição, nada mudaria. Ainda seria o mesmo número. Exatamente. Então, E aí poderia já- ter desenhado a cordinha, Isso. depois flor de lótus. Isso. Não ia alterar o número? Não ia alterar o Interessante. número, tá? E aí eu vou fazer uma perguntinha rapidinha para você, Jana. Você viu o zero ali? Não vi o zero, Pro. Ah, se não viu é porque ele não existia no sistema de numeração egípcio, beleza? Tá? Olha lá na sequência. Ó, e aí o que acontece? Nós vamos fazer aí, tá? Um tipo caça-palavra, complete a frase. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos completar os espaços vazios com as palavras adequadas em relação ao sistema de numeração egípcio. Então, vamos lá. O sistema de numeração egípcio tinha pontinhos, tá ok? Símbolos. Usavam a base de contagem, tracinho, e não era tracinho. E aí, o que vai fazer? Ó? Tá vendo um banquinho de palavras ali, ó? Banco de palavras? Você vai usar essas palavras, tem quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 palavras para 3 espaços. Tudo bem? Certo. E aí eles vão escolher as 3 palavras que se encaixam ali na ordem. Pode ser? Beleza. Um minutinho para vocês, a gente já retorna, tá ok? Beleza? Voltamos. Tá? Ai, desculpa. Retornamos, Janaína. É normal. Desculpa, Pro. É assim mesmo, a gente fala que, meu, aqui não tem enrolação. É tudo, Dizem que o professor de história fala é muito. tudo ao vivo, tá? Vamos subir lá para eles. O que você tem a resposta aí, Jana? Olha só, Pro, o Arthur, ele disse 10, 7 e posicional. Está correto? Que legal, tá? Vamos lá. Então vai subir as respostas para vocês, tá? Opa, tá? Olha lá, tá? Vai aparecer ali, ó. O sistema de numeração egípcio tinha 7 símbolos. Tudo bem? Tá? É só voltar lá naquela tabelinha e a gente retorna, claro. Será que dá até para voltar? Acho que dá. Ó, tá vendo? Ó, conta comigo, ó. Bastão 1, tá? Calcanhar 2, a corda 3, flor de lótus 4, o dedo 5, girino 6, tá? E o homem 7, tá? Então eram 7 símbolos, tá? A gente já falou que eles usavam um sistema de contagem de base 10, e ali aparecem os zeros com muita frequência, e a gente comentou, tudo bem? E aí, no comecinho aí dessa pergunta, a gente falou da importância do posicionamento, mas que para eles, tá, a posição, por exemplo, ali da flor de lótus, como a gente falou, não tinha importância alguma, tudo bem? Então, o que acontece? Só para finalizar aí para vocês, tá? O sistema de numeração egípcio tinha 7 símbolos, tá? Usava um sistema de contagem de base 10 e não era posicional. Vai aparecer aí para vocês o QR Code, nosso diretor vai colocar para vocês fazerem análise dessa nossa, né, os comentários dessa nossa aula de hoje, tá? Antes, porém, vem aí a segunda edição do Movimento Inova, tá? Com a programação 100% online e cheia de novidades para você. Acompanhe aqui pelos canais do Centro de Mídias, tá? Acompanhe aqui com a gente. Dos dias 22 e 23 agora de outubro, beleza? Junto aí com toda essa divulgação do Inova, aparece o QR Code, tá ok? Beleza? Agora o QR Code da nossa aula para você fazer análise dos seus comentários.
Obrigado, Janaína. Eu que agradeço, adorei participar dessa aula, Pro. Eu que adorei, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.